Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu recebi várias perguntas no meu perfil do Instagram e do Facebook e eu resolvi então trazer algumas delas para fazer alguns vídeos e respondê-las para que todos possam ter a resposta. E eu vou começar então pela pergunta da Andressa Calesse, que foi uma dúvida também da Letícia Costa e da Janaína Guerra, que perguntou exatamente assim: a microtia pode ser genética? E também, preciso procurar um geneticista para planejar outro filho? Essa pergunta é muito realizada pelas mães de crianças que têm microtias e outras malformações. Meu filho nasceu com uma malformação, isso é genético? Eu tenho um risco maior, né, de ter um outro filho com uma malformação? Então vamos por partes, vou falar especificamente de microtia. A microtia pode ser genética? Sim, ela pode ser genética quando ela faz parte de alguma síndrome. Por exemplo, na síndrome de Treacher-Collins-Francisquet, você pode ter uma displasia auricular tipo microtia e, na verdade, faz parte do espectro da síndrome. Na microsomia hemifacial, você também tem a microtia. Então, algumas síndromes cursam com microtia. E aí, neste caso, a gente diz que é genética por fazer parte de uma síndrome com alteração genética. Alguns casos de microtia, eles podem ser hereditários, ou seja, existe uma história familiar, um pai ou a mãe ou um tio, um avô que tem um caso de malformação da orelha, de microtia, e aí nasce o filho com microtia. E aí você também teria uma característica hereditária, mas a maioria dos casos não tem componente genético. A maioria dos casos ocorre ao acaso no momento de formação da orelha, na embriogênese, no momento em que o bebê está se formando na barriga da mãe, ocorre alguma falha da migração dos processos, das proeminências que vão gerar a orelha e aquela orelha não se forma adequadamente. E aí a outra parte da pergunta: se eu tiver outro filho, eu tenho que procurar um geneticista? Se eu tiver outro filho, existe essa chance de ter nova malformação? Sempre existe a possibilidade, embora ela seja muito pequena. É aquela questão de, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pode cair, né? É uma probabilidade muito baixa, mas pode. O que eu sempre oriento para qualquer mãe que tem um filho com malformação? Fazer um planejamento genético, um planejamento familiar. Você teve um filho, pode ter sido ao acaso, mas você pesquisa e vai uma consulta com um geneticista para que ele faça uma avaliação de todo o genoma familiar, de todas as probabilidades e possibilidades daquela família vir a ter um novo filho com uma malformação semelhante à que já existe. Então eu sempre recomendo, independente da causa da microtia, se ela é genética ou ao acaso, eu sempre recomendo esse tipo de aconselhamento genético com o especialista em genética médica. Também vale dizer que o fato do pai ter microtia, por exemplo, não significa que necessariamente o filho vai nascer com microtia, porque tudo são probabilidades. Algumas probabilidades são maiores, outras menores, mas não significa que 100% das vezes o filho vai ter a microtia. Então, lembrando sempre que a microtia tem tratamento e que o seu filho é uma criança normal. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Até a próxima!